Olá, internautas que acompanham o canal da Metsu no YouTube. Eu sou a meteorologista Estel Cis e te convido, te inscreve no nosso canal e, se gostar das informações, curte os nossos vídeos. Vamos falar da primavera, que começa no dia 23 de setembro às 4h50, momento exato que ocorre o equinócio de primavera. Quando se fala de uma projeção mais estendida para semanas ou meses, temos alguns vetores a observar. Estamos apresentando aqui, esse é o mapa de temperatura superficial do oceano. Temos muita atenção aqui na parte central do Oceano Pacífico. Essa região aqui, especificamente, é a região que determina a ocorrência de El Niño ou Laninha, por isso é monitorada pelos meteorologistas. Nós tínhamos um episódio de El Niño até o começo do mês de agosto, foi decretado o seu fim e desde então estamos num quadro de neutralidade climática. Apesar desse mapa de anomalia de temperatura da superfície do mar mostrar algumas diferenças, aqui nós temos águas mais frias entre o centro-leste do Pacífico, águas mais quentes na parte oeste, não está numa intensidade e persistência que configure ou um episódio de El Niño ou Laninha, portanto, está dentro de um cenário de neutralidade climática, mas ainda assim é importante essa região de águas mais frias aqui no leste da América do Sul, porque tem uma correlação com o regime de precipitação e comportamento da temperatura, sobretudo nos estados do sul do Brasil, e já explico por quê. Bom, vamos falar aqui do trimestre, a probabilidade de chuva acima ou abaixo da média, no trimestre outubro, novembro e dezembro, aqui segundo o modelo IRI. Nós temos aqui nas áreas em verde a probabilidade de ter chuva acima da média no trimestre e nas áreas em amarelo, laranja, marrom, a probabilidade de ter chuva abaixo da média. Fica fácil interpretar esse mapa a partir disso. Sul do Brasil, pegando o norte da Argentina, Uruguai, até algumas partes do Paraguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, no trimestre a perspectiva é de chuva acima da média. Pegando parte do centro-oeste e sudeste, principalmente mais ao sul do sudeste, tem a projeção de chuva dentro da média, dentro do normal no trimestre outubro, novembro e dezembro. Já olhando o norte e o nordeste, a perspectiva é de chuva abaixo da média, aqui parte do norte, o Amazonas, a região do Acre, com uma perspectiva um pouco melhor de volume dentro da média histórica. O que nós vamos fazer agora? Olhar mês a mês a projeção de chuva. Olhando para o mês de outubro, a perspectiva é de chuva acima da média no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em parte do Paraná. Lembrando aquele Oceano Pacífico Leste mais frio, ele vai influenciar o comportamento da chuva no Rio Grande do Sul, deixando a chuva mais irregular, ou seja, aquela distribuição irregular na sua ocorrência, alguns pontos com chuva muito forte, volumosa, em outras áreas pode chover bem menos, no mesmo episódio, na passagem de uma frente fria ou na atuação de um ciclone. Isso vale para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A boa notícia é que a chuva aumenta, principalmente em Santa Catarina e na metade sul do Paraná no mês de outubro, então significa já o início de uma recuperação depois de um inverno muito seco. E o Oceano Pacífico Leste mais frio, ele significa também uma facilidade maior de incursão de massas de ar frio tardias, com maior risco de geada e também de granizo. Tivemos episódios importantes de granizo já no finalzinho do inverno. Isso pode voltar a ocorrer em todo o sul do Brasil, principalmente agora no mês de outubro, com essa maior frequência de chuva e também de tempestades. Olhando para o sul e sudeste, a perspectiva aqui para o mês de outubro ainda é de acumulados abaixo da média, mas tem boa notícia. Nos próximos 10, 15 dias, os modelos colocam aí no curto prazo a chuva voltando a ocorrer, inclusive em estados que não chove há muito tempo, como é o caso de Goiás, Mato Grosso, o norte de Minas Gerais também poderá ter chuva até o início do mês de outubro. Então, na média, somando a chuva de todo o mês de outubro, comparando a média, a projeção é de chuva abaixo do normal, mas não quer dizer que não vai chover em nenhum momento. Sim, teremos o começo, a retomada das pancadas de chuva no centro-oeste e no sudeste do Brasil. Não resolve, não reverte o quadro, mas com certeza serve aí para aliviar este quadro. Olhando para o norte e nordeste, o norte do Brasil, nós temos aqui boa parte do Pará com projeção de chuva abaixo da média no mês de outubro, Amazonas mais o sul, também sul-sudoeste, região de Rondônia, o Acre com perspectiva de chuva dentro da média, até um pouco acima em alguns pontos, norte também, em Roraima, com volume de precipitação também um pouco acima. Olhando para o nordeste, grande parte do interior, que é a parte que vem sofrendo mais com ausência de chuva, não muda este cenário. A parte litorânea até pode ter, mais no litoral norte, pode ter chuva, mas grande parte do interior ainda com volumes abaixo da média no mês de outubro. Vamos para novembro.
Novembro aqui segue a projeção de chuva acima da média nos estados do sul do Brasil, lembrando que a chuva vai ter uma distribuição irregular, não vai ser aquela chuva parelha, 100 milímetros numa grande região, não, alguns pontos com 100 milímetros, outros com 50, mas voltando a chover aqui em Santa Catarina e no Paraná, que é a principal aí, acho que a grande ansiedade, né, do sul do Brasil, aumentando também a possibilidade de chuva no leste e sul do estado de São Paulo, até com projeção de chuva acima da média no mês de novembro, mas ainda o interior da região, a gente olhando aqui, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, com chuva abaixo da média no mês de novembro e segue nesse período a temperatura alta. Olhando para o centro-oeste também, projeção de chuva abaixo da média climatológica ainda no mês de novembro e subindo para o norte e nordeste também não muda muito o cenário. O interior do nordeste ainda com volumes muito abaixo do normal, a parte mais do litoral norte um pouco melhor e olhando para o norte do Brasil também, o Amazonas, uma parte dele tem chuva dentro da média, mas grande parte da região norte, incluindo Tocantins, com volume ainda abaixo da média no mês de novembro. Olhando para o mês de dezembro, a projeção aqui, grande parte aqui ó, do norte e nordeste com chuva abaixo da média, mas vejam como muda aqui o centro-oeste e o sudeste no mês de novembro, uma expectativa que as frentes frias realmente consigam subir com mais facilidade e tenham a contribuição aqui da umidade da Amazônia, que poderá ajudar a distribuir mais a chuva pelo sudeste e também no centro-oeste no mês de dezembro, trazendo aí um cenário de melhora no quadro de estiagem dessas duas regiões principais do Brasil. E o sul do Brasil seguindo com uma tendência de chuva acima da média no mês de dezembro, mas lembrando que a média no mês de dezembro diminui bastante. Então, a dezembro a chuva já tem um regime mais parecido com o verão, a chuva é já mais resultado de temporais, a chuva é mais falhada. Então, acredito que é isso que vai acontecer no sul do Brasil no mês de dezembro, mas uma expectativa muito positiva, muito otimista para o sudeste e centro-oeste. Então, em linhas gerais, essa é a perspectiva que nós temos para essa primavera. Não tem El Ninho, não tem Laninha, a chuva custa subir, alcançar centro-oeste e sudeste, o que deve acontecer, sobretudo, no mês de dezembro. Mais informações nas redes sociais da Metsul Meteorologia, no site metsul.com e, claro, nos próximos vídeos.